Olá, sejam muito bem-vindos à Masterclass de Educação Integral. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vocês já têm o material impresso também, que tem mais detalhado para vocês seguirem, né, as coisas. Mas a ideia dessa aula é realmente bater um papão geral sobre o que é necessário que a gente faça para conseguir educar integralmente nossos filhos, né? Então, vamos lá. Vou apresentar aqui a minha tela. Então, gente, quando a gente fala de educação integral, eu até coloco aqui que é educar a inteligência, a vontade e a afetividade, né? Porque a gente se engana quando acha que a gente precisa educar nossos filhos apenas em um quesito. Então, eu vejo muitos pais que são muito preocupados, por exemplo, são muito religiosos, são muito preocupados em educar os filhos na fé. Então, eles vão lá, educam e levam na igreja, faz catequese em casa, e aquela coisa e participa da comunidade e tudo mais. Mas, de repente, esses pais esquecem de educar outras coisas dentro das dimensões ali que seu filho precisa, né? Ou então outros pais colocam os filhos nas melhores escolas. Então, a criança tem 3 anos e o filho está procurando qual é a escola que mais aprova no vestibular e esse tipo de coisa, assim. Então, é uma preocupação grande com a educação intelectual da criança, mas às vezes é uma escola que, putz, é uma escola que só trabalha isso, né? Uma escola que, por exemplo, não tem uma educação física, é uma escola que não tem uma religião. Então, a ideia desse papo aqui é explicar um pouco qual que é o papel da família dentro dessa educação integral, qual que é o papel, inclusive, da escola nessa educação integral e como que nós, pais, né, podemos fazer o nosso melhor para educar todas essas dimensões aí dos nossos filhos. Então, vamos lá. Então, existe uma preocupação muito crescente dos pais para que os filhos tenham uma melhor educação. Então, até às vezes, né, eu converso com a minha mãe sobre isso, e na época dela, quando ela me criou, né, criou meus irmãos, a gente, assim, não existia essa preocupação de, meu Deus, o que eu faço para educar bem essa criança? Era coloca na escola, era estuda em casa, faz suas tarefas, era teimou, leva uma surra, leva umas palmadas. Então não existia essa necessidade dos pais, né? Não existia essa vontade dos pais de querer dar a melhor educação. E isso é uma coisa muito positiva, que vem crescendo. Putz, eu quero dar a melhor educação para o meu filho. O que acontece é que, às vezes, o que a gente considera que é o melhor, às vezes não é, né? Às vezes não é o que a gente pode fazer de melhor. E, de novo, não é porque a gente não queira fazer o melhor, mas é porque muitas vezes a gente não é educado, a gente não conhece, né? A gente não sabe como fazer o melhor. Então, antigamente, se a gente colocava o filho numa boa escola, isso era suficiente. Então, a gente tinha certeza que se estudasse na melhor escola da cidade, os filhos iam se sair bem. E os pais acabavam também tendo um pouco mais de tempo para passar com os filhos mesmo, né? O que acabava educando eles, de certa maneira. Então, por exemplo, na época dos meus pais, eu lembro que não existia o celular, por exemplo. Eu lembro que quando eu estava, talvez no ensino fundamental, aí que surgiu a internet. Então, os meus pais, eles não passavam horas no celular, eles não passaram horas na internet, né? Na TV até assistia, mas era mais aquele tradicional, né? O jornal e a novela. Então, os pais acabavam passando mesmo mais tempo com os filhos. E hoje, com tantas distrações, né? Os próprios pais não têm esse tempo para passar com os filhos, porque estão olhando no celular, estão nas redes sociais, estão na internet, ou estão trabalhando de casa. O que trabalhar de casa é muito bom, porque você, né, tá em casa, mas muitas vezes você acaba estendendo um pouco, né? Então, putz, lá no seu trabalho você trabalhava até às 6, mas quando você está trabalhando de casa, você acaba trabalhando até às 8, até às 9, no final de semana. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Então, hoje, o que acaba acontecendo? Os pais, por não terem esse tempo,
e por as escolas estarem cada vez mais caras, né? Então, na minha época, você pagava uma boa escola com 500, sei lá, 600 reais. Hoje, eu sei de escolas de educação infantil aqui na minha cidade que custam 2.000, 3.000 reais. E não estou dizendo que elas não valem, né? Essa mentalidade, mas exatamente por serem muito caras, e às vezes até não só por isso, né? Às vezes até eu terceirizo uma responsabilidade de educação para as escolas públicas mesmo, porque eu estou trabalhando o dia inteiro. Então, meu filho está em tempo integral na escola. Então, os pais acabam fazendo essa terceirização da educação, né? Então, acham que, pô, a escola tem que educar. Então, eu coloquei na escola, é a escola. E as escolas estão se profissionalizando mais, estão evoluindo, e isso é muito bom, mas eles estão evoluindo muito nessa questão do aspecto intelectual, né? Então, eles são muito focados em passar no Enem, passar no vestibular, falar duas línguas, falar três línguas. Então, essa parte do aspecto intelectual está sendo muito forte, que é muito bom, mas acaba focando de novo só nisso, né? Às vezes não tem a complementariedade ali das outras coisas. Então, a educação, ela precisa ser integral no sentido de que eu não educo só a inteligência. Eu preciso educar a vontade da criança e a afetividade da criança. Então, não tem como eu colocar uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e passar o dia inteiro dando conteúdo, matéria, né? Assim, não faz o menor sentido. Essa criança ela precisa também ser educada na vontade, e aqui a gente está falando de virtudes, tá? E na afetividade. Porque é isso, a vontade e a afetividade que vão ajudar essa criança a ter uma base sólida para depois ela desenvolver essa inteligência, né? Então, uma criança que não tem essa base da vontade, da afetividade bem formada, vai ter muita dificuldade com essa parte da inteligência, porque sem a vontade bem formada, ela não estuda bem, ela não tem força para acordar cedo, ela não tem força para dormir cedo, ela não tem força de vontade, né, para comer o que deve. E por aí vai, e a afetividade ela não se sente segura, então ela acha que se ela não for a melhor da sala, os pais não vão amar ela. Ela acha que se ela não for o melhor do futebol, os pais não vão amar ela. Então, tudo isso precisa ser educado, tá? A gente vai falar mais um pouquinho. E aí, hoje eu vejo uma tentativa muito grande de várias escolas de tentar educar realmente tudo. Mas, às vezes, essas escolas estão tão focadas em temos que educar tudo isso, que às vezes acabam esquecendo de analisar o contexto da criança e da família. Então, não adianta eu ser uma escola e falar: olha, o papai e a mamãe precisam passar o fim de semana inteiro com a criança, e aí precisam ir no parque, e aí precisam fazer tal coisa. E às vezes, putz, é uma família que, primeiro, os pais estão separados. Aí, segundo, é um pai que trabalha só aos finais de semana. Enfim, então, o principal é analisar o que funciona para cada família, né? Não dá para eu fazer uma fórmula de bolo aqui, todo mundo sair aplicando, porque cada família é única. Então, a gente vai entender o papel da família, o papel da escola e qual é o impacto disso na maturidade de toda uma geração. Porque o que a gente vê acontecendo hoje, e vocês podem olhar para o lado e vocês vão ver, é uma geração de pessoas que estão demorando muito mais para casar, e eu me incluo, tá? Então, hoje eu sou casada, mas eu casei com 30 anos. Então, é um casamento que é muito diferente. Minha mãe casou, ela tinha 21 anos, por exemplo, uma geração atrás. Para ter filhos, também tá demorando mais. Então, meu primeiro filho eu tive com 31 anos. Minha mãe teve o primeiro filho com 21, 22, não lembro. Então, estamos fazendo isso mais tarde, quando fazemos, porque eu ainda tenho amigas que não casaram, eu ainda tenho amigas que da minha idade que não tiveram filhos. E isso significa o quê? Antes era necessário que amadurecesse mais rápido. Então, se saía da casa dos pais mais rápido, se entendia o que queria mais rápido, né? Conquistava as suas coisas mais rápido. E por conquista, eu tô falando da família, conquista profissional, às vezes a casa própria e tudo mais. E hoje não é assim. Hoje
Inclusive, eu tenho amigas que moram com os pais ainda, da minha idade, 30 a mais. Então, assim, todo esse problema da educação, de não educar todos os pilares necessários, tem causado essa falta de maturidade, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente. E aí, como que funciona essa questão da criança e da escola, né? Então, como eu falei, inteligência, vontade e afetividade são os três grandes motores, e o papel do professor é consertar os três motores e sincronizar esses três motores. Então, a maioria dos programas de sala de aula estão ligados a uma dessas três coisas, tá? E qual que é a finalidade da educação? É a virtude. Então, a gente educa, e educar significa crescer para fora, né? Trazer para fora, a gente educa as crianças para serem virtuosas. Então, existem todos os tipos de virtude. Então, existe lá as cardeais, né? A temperança, a fortaleza, a justiça, a prudência, mas dentro delas está a amizade, dentro delas está a humildade, dentro delas está a estudiosidade. Então, a finalidade da educação é isso, é ter crianças virtuosas. Se eu começo a educar, ou se a minha escola educa os meus filhos para serem, não sei, radicais, preconceituosos, não sei, focarem só em passar no vestibular, não se importarem com a pessoa do lado, para serem arrogantes. Então, isso não é educação, isso é qualquer outra coisa menos educação, tá? Então, por isso que a gente fala que as escolas, elas não podem só chegar lá e falar, história, vamos falar sobre Napoleão e vida que segue. Elas precisam ensinar, sim, virtudes em parceria com os pais. Então, imagina que a todo momento a criança está sendo educada. Então, às vezes, você acha, ah, não, ela tá brincando ali. É um momento que ela tá sendo educada. Ah, não, ela tá ali rapidinho com a babá. É o momento que ela tá sendo educada. Ah, não, ela passa 8 horas na escola, ela passa 5 horas na escola. Ela está sendo educada. Então, todas essas oportunidades são oportunidades de formar virtudes. E é por isso que o papel do professor é um papel muito, muito importante. E por isso que o professor, ele precisa ser motivado a educar a pessoa humana, a educar as virtudes das pessoas, a educar os motores, a formar de fato futuros adultos. Porque se o professor não tem essa motivação, tudo se perde. Então, tanto é verdade essa questão, né, de que a todo tempo somos educados e o papel do professor é muito importante, principalmente se ele é motivado a formar a pessoa humana, que tem uma história que eu gosto bastante, que a Samia Marcilli sempre conta nos cursos dela e tudo mais, que é que fizeram um teste com algumas crianças, então era uma sala de educação infantil, então crianças bem pequenininhas, 3, 4 anos, e aí colocam uma pessoa para trocar a lâmpada dessa sala. E as crianças estão lá com o professor e tudo mais. E aí, propositalmente, a pessoa que está trocando a lâmpada deixa a lâmpada cair no chão e espatifa tudo. E a primeira coisa que as crianças fazem não é ajudar, ou chorar, ou rir, ou nada. A primeira coisa que as crianças fazem são todas se virar para o professor e ver qual é a reação do professor. Então, a gente não percebe, mas as nossas crianças o tempo todo estão fazendo isso conosco também. Então, muitas vezes, quando acontece uma situação e elas não sabem como agir, é algo novo, elas se viram para o cuidador ali do momento, né? Então, se elas estão em casa conosco, vai ser o pai e a mãe, se elas estão com a babá, vai ser para babá, se elas estão na escola, vai ser para o professor. Então, às vezes a gente não entende a importância das pessoas que estão ficando com os nossos filhos, porque a forma como elas reagem às situações vai educar a nossa criança. Então, por exemplo, se o professor, numa situação dessa da lâmpada, for um professor, sei lá, histérico, né, ou histérica, e falar, ai, pô, você não tá vendo que tá cheio de criança aqui, você fica derrubando essas coisas, não já se viu, e... Pô, as crianças ali estão aprendendo que esse é um tipo de comportamento aceitável, razoável, né? Então, pô, fez uma coisa errada, tem que ser xingado e tudo mais. Agora, se é uma professora
caridosa, né? Olha, deixa que eu ajudo você, puxa, você precisa de ajuda, deixa eu te ajudar a limpar aqui, tá tudo bem, fica tranquilo, ninguém se machucou. Então, isso é muito importante. Então, o papel do professor é muito importante dentro da escola, tá? Então, quando o professor tem essa motivação de formar a pessoa humana, de trabalhar virtude, de pensar na inteligência, na vontade, na afetividade, de tornar aquelas crianças futuros adultos, a motivação do aluno também muda, né? Ou seja, os nossos filhos passam a ter uma outra motivação. Porque se você estuda numa escola e você tem um professor que só quer saber da matéria, da matéria, da matéria, o aluno ele só quer passar de ano, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 10 na prova e passar de ano. A partir do momento que o professor ele está preocupado com todas essas outras coisas, a criança ela passa a ter motivações mais nobres. Então, além de passar de ano, eu quero ajudar meus colegas, eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero deixar os meus pais felizes, eu quero encontrar o meu papel social. E encontrar o papel social é algo muito importante no amadurecimento, tá? A gente tem um material aqui na Primeiramente, que chama as fases, né, do seu filho, né? As fases da infância e da adolescência, eu acho que é o nome do material. E nesse material, a gente fala exatamente isso. Quais são os estágios de amadurecimento do seu filho? E encontrar o papel social é um desses estágios que deve acontecer por volta da adolescência ali, quando a criança está saindo do fundamental e indo para o ensino médio. Se isso não acontece, ela não amadurece, porque ela não muda de fase, tá? Então, por isso que é tão importante a gente se preocupar que a escola e os professores tenham essa motivação. Camila, eu não tenho condições de escolher o meu professor. Hoje não é uma realidade para mim. É a escola que eu posso pagar, ou é a escola que é a próxima da minha casa que eu consigo matricular, é uma escola pública, tudo bem. Mas saiba que se o professor não está fazendo esse papel e a escola não está fazendo esse papel, você precisa estar ainda mais atento e mais presente para fazer esse papel e corrigir o que for necessário quando a criança estiver com você, tá bom? E aí a criança, a gente fala que ela possui esses três mundos, né? Que é o corporal, o cognitivo e o psicológico. Então, a gente precisa se importar com as três. Então, não adianta, de novo, eu colocar um monte de criança para ficar só estudando, 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 sendo alfabetizado e fazendo soma, adição, multiplicação, e é uma criança que não consegue brincar num parquinho, que não consegue numa educação física se sair bem, é uma criança que não faz nenhum tipo de esporte. Então, existe essa dimensão corporal que precisamos nos preocupar também. E essa psicológica que tem a ver com as virtudes também. Então, não é só eu. Todo mundo nasce com essa inclinação egoísta, né? Esse é um dos grandes defeitos da infância, o egoísmo. Então, educar é trazer para fora, né? Então, eu preciso libertar a criança desse egoísmo. A criança precisa aprender a pensar no outro. Então, a gente precisa entrar em cada um desses mundos aí da criança, tá bom? Vamos seguir. Então, a escola, por definição, ela é um projeto de melhoria integral de pais, professores, funcionários e alunos. Então, muitas vezes a gente acha que a escola só tem como integrante ali professores e alunos. E isso não é verdade. Os pais precisam ser incluídos no projeto da escola e os funcionários também, porque não adianta ter os melhores professores e aí a criança ela sai para beber água e ir ao banheiro e o funcionário que fica ali no corredor é um funcionário mal educado, é um funcionário mentiroso, entendeu? Então, assim, é um projeto de melhoria integral. Todo mundo tem que estar incluído. Mesma coisa, professores dão sangue lá na escola, chega em casa, os pais falam: ah, mas você precisa respeitar seu professor, ah, mas seu professor é um babaca, ah, mas seu professor não sabe o que ele fala. Então, precisa ser um projeto conjunto, tá? Então, ao escolher a escola para o seu filho, mais importante do que a estrutura das instalações, porque eu vejo pais que se encantam, por exemplo, se a escola é digital. Então, se tem iPad, se tem lousa digital. Eu lembro que eu estudei numa escola, imagina, há
mil anos atrás, de inglês, que a lousa, ela era meio digital, assim, então tinha tipo um projetor, e aí de lá fazia um monte de coisa. E, putz, eu achei aquilo o máximo, e meus pais mais o máximo ainda, né? Então talvez não fosse a melhor escola de inglês, mas, pô, tinha aquele elemento tecnológico que, na concepção deles, fazia toda a diferença. Então, muitas vezes, nós pais estamos preocupados se tem quadra, se tem um parquinho grande, se tem, né, salas ultramodernas e coisa e tal. E a grade curricular, de verdade, são coisas importantes, sim, mas não é o mais importante. O mais importante é quem são os professores do meu filho, tá? Então, não a formação acadêmica deles, não onde eles fizeram mestrado, não onde eles fizeram doutorado, mas de onde eles vêm, no que eles acreditam, por que eles são professores, são pessoas que têm boas virtudes, são pessoas que podem ser exemplos para o meu filho, e a gente chama isso de currículo oculto. Então, quando for escolher uma escola, é claro que precisa ser uma escola limpa, precisa ser uma escola segura, e isso tá tudo certo. Mas quem são os professores? Né? Por que eles foram contratados? Por que eles foram escolhidos? Por que eles escolheram ser professores? Então, isso é muito, muito, muito mais importante que todo o resto, tá? E aí, a outra coisa também é assim: eu acredito em uma coisa. Eu tinha uma funcionária que trabalhava para mim, que ela era católica e os filhos dela estudavam numa escola adventista. Então, assim, existe um conflito, né? Então, por exemplo, nós católicos acreditamos, né, em Nossa Senhora, rezamos para Nossa Senhora, para a intercessão dela e tudo mais. Temos uma certa devoção, né, por exemplo, por Nossa Senhora, e os adventistas não. Então, putz, isso é algo que tá completamente descasado. Uma outra coisa que pode acontecer é a escola, vamos supor, é uma escola, sei lá, montessoriana, ou é uma escola de Paulo Freire. Então, tem uma linguagem educativa super bem definida. Por exemplo, eu já estudei numa escola montessoriana e era um negócio assim, de que as crianças sentavam em círculos. Eu lembro que eu estava no fundamental e a gente sentava em círculos no chão e as nossas aulas eram assim. Então, não tô aqui para julgar se é certo, se é errado, tudo, mas se, por exemplo, na minha casa eu trabalho com uma questão de autoridade, então eu e meu marido somos autoridade, precisamos ser respeitados, existe uma hierarquia aqui dentro da nossa casa e tudo mais, pode ser que essa linguagem montessoriana entre em conflito em algum momento. Então, isso é importante. Vocês acreditam, você e a escola acreditam nas mesmas coisas? A linguagem educativa é a mesma? Então, um outro exemplo é aqui na minha cidade, as escolas militares são bem famosas. Eu lembro que quando eu fui para quinta série, na época era a quinta série, né? Agora é o sexto ano, as pessoas faziam uma prova para entrar na escola militar, porque é uma escola muito boa aqui. E uma escola militar tem um padrão militar de fazer as coisas, né? Então, de vestimenta, de honra, né? E patriotismo com o país, com o exército, enfim. E a minha família não tem nenhum militar. Então, assim, seria algo que não seria tão correspondente, né? Porque na escola eu ia estar aprendendo de um jeito e agindo de um jeito, e em casa seria completamente diferente. Então, por fim, acabei não indo para essa escola militar, mas isso é uma coisa que deve ser pensada, né? Então, putz, a escola e a família, elas estão compatíveis? Então, isso é muito importante, tá bom? Aí eu coloco um exemplo aqui, que, putz, se em casa eu acho que a criança tem que fazer tudo e na escola a criança tem limites, pô, vai confundir um pouco a cabeça dela, né? Se for ao contrário, também vai confundir. Então, precisa sim que os pais conheçam a escola, os funcionários, os professores e concordem em como cada coisa vai ser abordada. Um outro assunto, né, bem polêmico,
É, por exemplo, como as escolas, né, falam sobre sexualidade para os filhos. Então, se você não concorda da forma como fala, então, peraí, me avisa antes, que antes eu vou conversar com meu filho, ou nesse dia eu não vou levar meu filho, porque eu não quero que ele, né, tenha contato com esse tipo de abordagem. Então, é preciso estar atento, tá bom? Vamos seguir. Então, já falei que como muitas pessoas às vezes não têm a opção, né, de escolher ou não a escola, fiquem tranquilos, nem tudo está perdido. O tempo que você tem com a criança, você vai tentar corrigir as coisas que você não conseguiu escolher. Então, educar é conduzir para fora. Então, as crianças elas nascem com esse egoísmo, com esse conformismo, com essa falta de critério. Então, a sua a responsabilidade da escola é tirar a criança, né, dessa bolha, né, é trazer ela para fora. E o problema é que a educação que estamos promovendo hoje para as gerações mais recentes não tem cumprido seu papel. Então, a gente está tendo um atraso na adolescência. Então, hoje a gente tem adultos que têm o corpo de adulto, o intelecto de adulto, mas tem o psicológico de adolescente. Então, existem muitos adultos hoje que são, sei lá, ressentidos com os pais. Existem muitos adultos hoje que se enxergam como vítimas de algumas situações, coisas que não são razoáveis para uma pessoa adulta, que entende o seu papel social, uma pessoa que amadureceu. Então, inclusive, vamos falar coaches, mas são mais do que isso, né? Vários influencers ficaram conhecidos exatamente por ajudar nessa questão do amadurecimento. Então, tem o Ítalo Marcilli, que é uma figura super importante que fala sobre amadurecimento, a Mila Marcilli, que é irmã dele, que fala também sobre amadurecimento, e muitos outros que vêm falando muito sobre amadurecimento e falam exatamente para esse público de adultos de seus 30 e poucos anos, a Lara Nesteruk, que fala muito sobre isso, o Ícaro de Carvalho também, são adultos com seus 30 e poucos anos que moram com os pais, não ajudam em casa, acham que são vítimas de tudo, que não trabalham nem estudam e acham que é isso aí, enfim. Então, estamos tendo esse atraso, tá? Nessas gerações atuais de agora, e a culpa é da educação que não foi bem feita lá na educação infantil, quando a criança era pequena, né, para passar por cada uma das etapas aí que ela precisa passar. Então, são pessoas que têm dificuldade de fazer escolhas, são pessoas agressivas com os pais ou com pessoas próximas, que é como se dissessem, né? Ei, não percebe que eu não sei quem eu sou? Então para de me encher o saco porque eu também não sei. Então, são pessoas que ficam muito vulneráveis a procurar compensações, sexo, droga, festa, álcool. Então, muitos adultos aí, 30 e poucos anos, que continuam, né, virando noites em festas, usando drogas, abusando do álcool, né, não formaram família, não têm um propósito bem definido. Então, é algo que a gente está vendo aí, né? Já está acontecendo. A minha geração já é uma geração que sofre disso. Eu tenho amigos da minha idade que passam por isso, tá bom? Então, para evitar que isso aconteça, a gente precisa educar a afetividade das crianças. Então, quando a gente não educa essa afetividade, que é esse fator psicológico, elas ficam assim, elas não entendem quem elas não percebem o valor intrínseco que elas têm simplesmente por elas existirem. Então, quando eu educo a afetividade, eu começo a criar uma criança, né, a educar uma criança que tenha ideais, que tenha metas, que goste de sair da zona de conforto, e que vai querer enfrentar os desafios da vida de peito aberto, com um sorriso no rosto. Então, educar a afetividade é exatamente mostrar para a criança que ela tem um valor em si, né? Então, todas as pessoas são valiosas e seus filhos são valiosos simplesmente por eles existirem. Não é porque eles tiraram 10, não é porque eles são os melhores do futebol, é porque eles são quem eles são, né? Então, simplesmente por eles existirem, eles têm valor. Então, isso é educar a afetividade, é ensinar essas crianças a serem seguras, confiantes, tá bom? E aí elas conseguem passar para o próximo nível. E aí, claro que dentro disso,
a gente precisa educar aquela parte lá da vontade, que é muito importante para essa criança adquirir virtudes, porque aí a criança ela começa a perceber ela mesma o valor que ela tem, né? Porque ela é uma criança que consegue realizar as atividades, ela consegue terminar as coisas, ela consegue entender as coisas. Então, por isso que a gente não pode olhar para apenas um aspecto ali da educação, tá bom? Então, qual que é a importância da família nesse contexto? Então, a família é a primeira educadora dos filhos e ela precisa estar muito atenta na educação integral. Então, pais e mães, anotem, existem 5 dimensões que precisam ser desenvolvidas. A gente falou das 3 principais ali motores, né? Que a escola tem que olhar, que é a inteligência, a vontade e a afetividade. E dentro de casa, a gente precisa ter plano educativo para 5 dimensões. Então, a formação da vontade, que é a dimensão volitiva, que a gente chama, a intelectual, a afetivo-relacional. Então, até aqui são as 3 que a escola está olhando também. Mas a gente precisa olhar para o físico e para o transcendente também. Então, esses 3 que a escola também olha, não é que só a escola vai olhar, você vai olhar também. Mas a gente adiciona essas duas, que é a dimensão física e a dimensão transcendente. E é preciso que a gente evolua de forma harmônica em todas. Então, como eu falei, muitas escolas se preocupam só com a formação intelectual, no máximo com a formação física, porque tem esporte, porque tem dança, porque tem a educação física, mas não se importam com as demais. Então, poucas escolas que não são confessionais, escola confessional é quando você fala, eu sou adventista, eu sou católica, né? Então, poucas escolas que não são confessionais, de fato, trazem essa dimensão transcendente para dentro de casa, porque tem medo de se posicionar, né? Então, não vou me posicionar porque diversidade, porque isso, porque aquilo. Mas não se posicionar é uma forma de se posicionar também, né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. E aí, isso é tão importante e define tanto o sucesso das nossas crianças, que aí eu quero trazer o case de um banco. Então, foi um banco, um grande banco, que foi fazer um processo, se eu não me engano, de trainee, e aí pegou um monte de recém-formado, que tinham sido formados em faculdades federais e tudo mais, então que eram pessoas muito bem educadas, então tinha um currículo muito interessante. E o banco sabia disso, porque ele só selecionou pessoas que tinham aquilo no currículo. E quando chegou lá na seleção, eles encheram um teatro para fazer a seletiva, e aí foram chamando um por um. E quando foram fazer as perguntas surpreenderam um pouco as pessoas, porque as perguntas não eram relacionadas à experiência profissional, à formação, a conhecimento técnico. As perguntas que foram feitas foram essas daqui. Então, como é a sua família? Como é seu relacionamento com a sua família? Quais foram os livros que você leu nos últimos 2 anos? Quais você mais gostou? Quanto tempo você passa hoje na internet, no celular? E o que que você faz quando você está na internet, no celular? O que que você fez nas últimas férias? Fala um pouco das amizades. Quem são os seus melhores amigos? Como você conheceu? Por que vocês são amigos? Então, todas essas perguntas ajudam a gente a entender a maturidade nas 5 dimensões que esses recém-formados têm. Então, quando eu pergunto da família, do seu relacionamento com eles, eu tô falando da dimensão afetivo-relacional ali, eu tô entendendo talvez um pouco do transcendente para entender, putz, a minha família ela é muito religiosa, a gente sempre vai à missa juntos, então eu tô entendendo ali um pouco também do transcendental. Os livros, eu tô entendendo do intelectual, mas eu tô entendendo também da formação da vontade. Uma pessoa que não tem uma vontade bem estabelecida tem muita dificuldade para ler. Então, é uma pessoa que quase não consegue ler livros. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe são maravilhosos, tudo na minha vida. Assim, me formaram muito bem, só que são pessoas que a minha mãe ela até consegue, mas o meu pai ele não consegue sentar a bunda na cadeira e ler um livro. Ele não consegue. Então assim, teve um motorzinho ali, uma dimensão que ele não conseguiu desenvolver. E é o mesmo meu pai que ele não consegue sentar para ler um livro, e ele não consegue, por exemplo, acordar cedo e ir na academia. Entendeu? Então, uma coisa acaba puxando a outra, porque se eu não tenho a força de vontade para fazer uma coisa,
provavelmente eu não vou conseguir fazer as outras coisas. Então, isso é muito importante. E essa pergunta veio para ver um pouquinho disso. Quais você mais gostou? Aí vai falar um pouquinho, né, de todas as dimensões, porque mostra as suas preferências, né? Então, ó, de todos os livros que eu li coisas que eu não gostei, mas que eu tive que ler, que foi importante. Quanto tempo você passa na internet? Então, hoje, nós aqui da Primeiramente, a gente levanta muito essa bandeira das telas. É, é uma epidemia, assim, o vício, tanto das crianças, mas também dos pais, em internet, em celular, tá? Então, estamos passando muito tempo fazendo nada, né? E quem viu, acho que já é um pouco antigo, talvez uma grande parte de vocês tenha visto, aquele documentário lá, Dilema das Redes, que mostra exatamente o quanto as pessoas, né, das redes sociais, os profissionais das redes sociais, eles estão engajados e são muito bem pagos para fazerem as pessoas passarem mais tempo ali no celular. Então, como eles fazem para você assistir o próximo vídeo, para você dar o próximo play, para você ficar mais um pouquinho, mais um segundo, mais uma curtida. Então, existem pessoas brilhantes que estão usando toda a inteligência delas para fazer você ficar cada vez mais na internet e no celular. Então, pessoas que passam hoje muito tempo na internet e no celular e às vezes falam, né? Ai, mas isso daqui é conhecimento. Ah, mas isso daqui é informação. Ah, mas isso daqui é. Isso é engano seu e é só engano seu. Porque não na internet, no celular, que você vai adquirir o conhecimento que você precisa. É claro que, putz, mas eu uso a internet para fazer curso, para fazer aula, né, para ler, né? Muita gente lê o Kindle no próprio celular. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando de rede social, eu estou falando de sites de notícias, é disso que eu tô falando, tá? Isso tudo é perder tempo, tá bom? Então, essa é uma pergunta super importante e que eu vejo que cada vez mais preocupa os empregadores, principalmente com essa geração que tá vindo aí. O que você fez nas últimas férias? Então, isso também vai mostrar, pô, é uma pessoa que nas férias só dorme, ou é uma pessoa que, né, tem essa força vital para fazer praticar um esporte, para viajar, para passar um tempo com a família, para ir visitar a avó e tudo mais. E sobre as amizades, como eu falei, a amizade é uma virtude. E é uma virtude que tem a ver com humildade, que tem a ver com fortaleza, né? Que tem a ver com a justiça, principalmente. Então, pessoas que não têm amigos de longa data, né, que não são capazes, né, de manter laços de amizade forte, são pessoas que a gente precisa entender o que acontece, né? Então, e amigos não são também pessoas que você viu duas, três vezes na vida, saiu duas, três vezes na vida, é meu amigo. Não, a amizade é um laço de amor muito mais profundo, né? Enfim, que muitos filósofos já falaram sobre e tudo mais. Então, é muito importante também, porque aí eu também percebo a questão da vontade, questão afetivo-relacional, a questão transcendente, nessa questão da amizade. Então, o banco fez todas essas perguntas exatamente para entender se eram pessoas maduras, né? E as pessoas, às vezes, se esquecem de todas essas outras coisas. Estão tão focados em passar no vestibular, em formar na faculdade e tudo, e essas outras coisas acabam ficando aí em segundo plano, mas são coisas muito mais importantes do que necessariamente só uma formação formal ali, né? Então, para conquistar essa maturidade, a gente precisa ensinar a virtude para os nossos filhos. Então, a gente tem que trocar o egoísmo que eles têm, né, no coração por amor, e isso só se faz sofrendo. Então, às vezes a gente também não quer que os nossos filhos sofram, né? Não quer que os nossos filhos passem por nenhum perrengue, não quer que os nossos filhos tenham nenhuma experiência negativa. Mas são todas essas experiências que ajudam o seu filho a entender. E o sacrifício, né? Eu me sacrificar pelo outro,
eu abrir mão de algo que eu gosto agora por algo que eu vou gostar muito mais no futuro, são coisas importantes pro nosso desenvolvimento, para nossa maturidade. Então, se eu consigo abrir mão hoje de um brinquedo que eu gosto para dar, às vezes, para uma criança pobre, amanhã eu vou ser capaz de abrir mão do dinheiro, de uma parte do meu salário, para poder ajudar pessoas que precisam, para poder fazer o meu dízimo na igreja, por exemplo. Se eu consigo abrir mão de uma viagem porque eu preciso estudar, no futuro, às vezes eu vou conseguir abrir mão de uma viagem para cuidar de um filho doente, né? Ou então, se eu sou capaz de abrir mão de uma comida que eu gosto muito, de um chocolate, de uma batata frita e tudo mais, ou então na sexta-feira, né, que nós católicos não comemos carne vermelha, se eu sou capaz disso, eu vou ser capaz no futuro de aguentar coisas muito mais difíceis, né? Então, todos esses sacrifícios vão ajudar principalmente na formação da vontade, tá? Então, vão ajudar a formar todas as virtudes, mas principalmente formam a vontade. E aí você vai perceber que o seu filho, conseguindo ter essa vontade bem resolvida, vai ser uma criança que tem muito mais facilidade de fazer as coisas difíceis. Então, coisas difíceis, ler um livro, estudar, obedecer os pais, né? Dormir cedo, acordar cedo, e por aí vai. Então, relacionamento dos pais. Uma outra coisa que está, né, dentro da questão do papel da família é o relacionamento dos pais. Mundo ideal é que o relacionamento dos pais sejam pais que são casados, né, que consigam demonstrar amor um pelo outro, né, que tenham momentos juntos com a criança. Então, mundo ideal, melhor dos mundos. Não é a realidade de talvez 50% dos pais hoje, né? Então, existem muitos pais que são divorciados, existem muitos pais que já possuem, inclusive, né, outras pessoas, ou então existem muitos pais ausentes, né? Que acontece bastante também aqui no Brasil. Muitas crianças crescem sem os pais. Mas o que é importante é que você sempre tente manter um bom relacionamento conjugal, tá? Principalmente ali até os 5 anos da criança. Porque o bom relacionamento conjugal proporciona um ambiente carinhoso, harmônico, sem gritaria, com rotina, com as crianças indo para a cama cedo. Ir para a cama cedo não é só importante do ponto de vista educativo, né, de que criança dorme cedo, mas é muito importante do ponto de vista biológico, né? Existem alguns hormônios que são produzidos, se eu não me engano, às 10 da noite, então as crianças pequenas precisam estar dormindo até 2 horas antes desse pico, né? Então, até as 8 horas, todas as crianças precisam estar dormindo já por essa questão biológica que vai afetar cognição, que vai afetar desenvolvimento físico mesmo da criança. Então, isso também é importante. E o bom relacionamento conjugal proporciona isso. Então, muitas vezes, a gente vê que um ambiente carinhoso, harmônico, sem gritaria, não é possível de se fazer com pai e mãe morando sobre o mesmo teto. E é por isso que muitos pais se separam, porque estão brigando muito e tudo mais. Então, se é a sua situação, assim, tá tudo bem, tá? Não se preocupe, não se martirize, já foi. O importante é que a criança tenha acesso a esse ambiente carinhoso, harmônico, sem gritaria, com rotina bem definida, tá bom? De novo, o mundo ideal é que isso seja feito pai e mãe juntos, mas se a realidade é outra, tá tudo certo. Então, proporcione do mesmo jeito esse ambiente carinhoso, harmônico, sem gritaria e com rotina, tá? Então, tem muitas crianças, por exemplo, que têm muita dificuldade de aprendizado, e quando a gente vai investigar, é uma situação de desarmonia com os pais. Então, a gente chama isso de estresse tóxico. Então, a criança ela vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, e vai ficando estressada, e aí não consegue aprender, começa a se comportar de forma inadequada, tá? Então, às vezes, os pais até não percebem. Às vezes, são pais que são casados e que se acostumaram a falar com falta de respeito, com gritaria, e aí isso também causa o estresse tóxico nas crianças, tá? Então não é porque você é casado e você se dá bem com o cônjuge, mas tá sempre falando, gritando, tá sempre, né, não demonstra carinho pelas crianças, sempre não tem rotina.
isso também pode afetar o seu filho, tá? Então, o mais importante é ambiente carinhoso, harmônico, sem gritaria e com rotinas bem definidas, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, como que funciona essa questão das virtudes, né? Então, a gente falou um pouquinho já antes, mas só para relembrar aqui. Virtudes são bons hábitos, tá? Que ordenam e integram as capacidades intelectuais com as socioemocionais. Então, existem quatro cardeais, que é fortaleza, temperança, justiça e prudência. E para as crianças, sempre o mais importante é começar com a virtude da ordem. Então, para que a criança consiga ter todas essas virtudes, a gente começa com a virtude da ordem. Então, primeiro, quando elas são bem pequenas ainda, a gente vai falar da ordem material. Então, todo dia tem que guardar a mochila, tem que guardar o sapato, tem que guardar o caderno, tem que arrumar a cama, tem que colocar a roupa suja no lugar da roupa suja. Então, isso, desde muito pequenininha, já conseguem fazer. Às vezes, com um aninho ali, às vezes até menos, já consegue fazer, consegue guardar o brinquedo, consegue colocar a roupa suja no lugar, consegue guardar a mochila no lugar, coloca o sapato no lugar. Então, primeiro começamos com a ordem material. Seguido disso, tem a ordem temporal. Então, qual é o tempo de cada coisa, né? Que horas eu faço cada coisa? Que aí vem essa questão da rotina. Então, a criança ela tem que ter hora para acordar, ela tem que ter hora para cochilar, né? A soneca, ela tem que ter hora para comer, ela tem que ter hora para brincar, para pensar, para passear, para estudar, para fazer sua higiene, para orar, né? Para fazer a leitura de um livro. Então, isso é a rotina da criança, né? Então, a criança, ela precisa acordar entre 6 e 7 da manhã, quando ela é pequenininha, né? Depois, vai mudando um pouquinho. Dependendo da idade, ela tem que fazer X sonecas com tanto de janela de sono. O almoço precisa ser no horário específico. Então, tem muitas crianças que eu conheço que um dia comem 11 da manhã, outro dia comem 1 da tarde, outro dia nem come. E isso não está bem. A gente precisa que as crianças tenham hora para as coisas. Tem que brincar, tem que pensar. Aqui o pensar eu fiz questão de manter, porque às vezes a gente acha também que a gente precisa ser recreador dos nossos filhos, né? Que o tempo inteiro eu tenho que estar lá e cantando, e dançando, e passeando, e não sei o quê. E não, tem vezes que você precisa deixar a criança quieta e a criança precisa quieta brincar sozinha, pensar na vida. Então a gente acha que não, mas esse ócio, né, esse tédio, ele é muito importante para a criança consolidar muitos dos aprendizados que ela está tendo no momento, para ela desenvolver foco e atenção. Então é muito importante ter hora para isso também, tá? Passado da ordem temporal, que também desde muito pequenininho já pode fazer, na verdade, desde recém-nascido, você já tem que criar essa rotina para o seu filho. E isso, inclusive, eu esqueci de falar, tira a ansiedade da criança. Então, se a criança sabe que ela acorda a tal hora e daqui 1 hora e meia, 2 horas, ela já vai dormir de novo, ela não fica ansiosa. Se ela sabe que a hora do almoço é 11 horas e que 11 horas ela vai comer, ela não fica ansiosa. Se ela sabe que depois do banho a mamãe vai ler uma história, vai dar mamar e ela vai dormir, ela sabe. Então ela não fica ansiosa de o que vai acontecer depois. E hoje, o que é, o que não é, entendeu? Então, é muito importante a ordem temporal. Depois vem a ordem afetiva. Então, é necessário ensinar obrigações sociais para a criança. O que é obrigação social? Tem que ligar para o vovô e para a vovó. Minha filha, ela tem bisa, né? Então, tem que ir visitar a bisa. Tem que visitar os demais familiares. Precisa se importar com o outro. Tem que se arrumar bem. Tem que fazer bem sua higiene. Não, não pode dormir sem escovar os dentes. Não pode ir ao banheiro e não se limpar bem, não pode, enfim, na mesa comer com a mão e etc. Tem que respeitar e obedecer os mais velhos. Aí aqui só uma ressalva para o obedecer, né? A gente precisa respeitar os mais velhos. Obedecer, a gente precisa obedecer os nossos pais. E por que eu falo isso? Porque algumas vezes, mesmo que em pequenas coisas, existem alguns conflitos, por exemplo, entre o que os pais estão mandando e o que os avós estão mandando. Então, não sei. Vamos supor que você não dá açúcar para o seu filho
E aí chega na casa do vovô e da vovó, a vovó serve um bolo lá pro seu filho e fala, tem que comer o bolo e coisa e tal. É, assim, a criança ela não é obrigada a obedecer uma ordem que é diferente da ordem que ela tem em casa, diferente da ordem dos pais. Mas ela precisa sim respeitar, ela não vai jogar o bolo na cara da avó, não vai falar, não vou comer. Ela precisa falar, olha, vovó, muito obrigada pelo bolo, tá com uma cara maravilhosa, mas lá em casa o nosso combinado é de não comer. Então, tudo bem se eu não comer, entendeu? Então, assim, precisa sim ser respeitoso, tá? Mas não necessariamente obedecer, porque infelizmente, ou sei lá, é natural, as ordens de outros adultos nem sempre vão ser as mesmas ordens, né, do pai e da mãe. Então, precisam aprender a respeitar a igreja. Então, muitas crianças às vezes vão na missa, vão no culto, e aí, putz, pegam fogo e sobe no altar e puxa o santo para o santo cair no chão. Então, assim, precisa respeitar a igreja. A criança vai ficar lá imóvel, olhando, na paz do Senhor, a missa de 1 hora, o culto de 3 horas, não vai. Mas precisa respeitar, não pode gritar, né? Não pode. Sair correndo, não pode subir no altar, não pode, né, derrubar o santo. Então precisa aprender a respeitar. Precisa aprender a comer de forma respeitosa também. Então muitas crianças comem de boca aberta, muitas crianças servem muito mais no prato do que necessariamente o que elas vão comer, e aí sobra aquele monte de comida no prato da criança. É, são crianças, né, que atacam a comida, então não esperam as outras pessoas servirem. Então, é necessário ensinar essas questões de ordem afetiva para a criança, tá bom? E depois vem a ordem mental. Então, quando a criança ela tem capacidade de saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, quais são os critérios para se tomar uma decisão, para obedecer, quais são as consequências positivas do sacrifício. Então, quando a criança ela consegue ter todas essas primeiras coisas, fica muito mais fácil ela adquirir, né, essa ordem mental do que pode e não pode, certo e errado, quem eu obedeço, como eu tomo decisão, quais são as consequências boas, né, de eu fazer sacrifícios. Então, esse é o caminho, tá? Para a gente ensinar as virtudes aí para os nossos filhos. É por onde a gente começa. Então, as virtudes, elas são super importantes porque elas fortalecem o ser humano para enfrentar o sacrifício, para gostar do esforço, para superar as dificuldades e amadurecer. Então, já ouviram aquela frase? Muito custa aquilo que muito vale? Então, muito custa para nós pais muitas coisas. Então, para ser pais, a gente abriu mão, sei lá, da nossa liberdade geográfica por um tempo, então agora eu não posso mais ir para todo canto do mundo, porque agora eu tenho um filho que depende de mim. Eu abri mão de horas ininterruptas de sono, porque antes eu dormia, sei lá, 10 horas seguidas, agora eu consigo dormir só 5, porque meu filho tá chamando, outro filho tá chamando, e eu preciso estar ali, né? Então, assim, sem virtude a gente não consegue fazer essas coisas, ou a gente faz essas coisas reclamando. Então, ensinar para os nossos filhos a ter virtudes vai ajudar eles a terem essa força de caráter para quando for a vez deles de se sacrificarem, fazerem isso de novo, com um sorriso no rosto. E para gostarem desse tipo de coisa. Então, gostarem de estudar, gostarem de ler livros, gostarem de fazer esportes, né? De treinar. Então, isso é muito importante. Então, qual é a sequência, né, das virtudes? A gente falou que a gente sempre começa pela ordem, mas depois a gente entra ali nas virtudes cardeais. Então, a gente sempre começa pela temperança, que modera os prazeres e sentidos de cama e mesa. Então, cama e mesa é sono, preguiça, gula, luxúria, né, no caso da cama. Então, a temperança, ela tira você do animal e traz você para um negócio um pouquinho mais superior, porque são animais que não conseguem se conter nessa questão dos prazeres e dos sentidos, né? De comer na hora que acha que tem que comer, mais do que deve, de sexo e tudo mais. Então, começamos pela temperança. A partir do momento que eu já consigo moderar esses prazeres, né? Falar não, não passar, né, da medida, então comer só aquilo que eu preciso, sem comer a mais, não comer só as coisas que eu gosto, comer mais do que eu não gosto, por exemplo, comer mais vegetais e menos chocolate. Aí a gente começa a entrar na seara da fortaleza, que é sacrificar bens menores para bens maiores. Então,
vou sacrificar o almoço de domingo numa churrascaria porque eu preciso estudar, porque essa semana é uma semana de prova. Então, o que eu vou conquistar, né, sacrificando esse churrasco de domingo, é maior do que essa coisa pequena aqui, né? Que é a mesma coisa, vou poupar dinheiro agora para que no futuro eu consiga conquistar algo que eu quero, para que eu consiga comprar o meu carro, para que eu consiga comprar minha casa. Então a fortaleza é isso. Sacrifico bens menores por bens maiores. Depois vem a parte da justiça. Então, hierarquizar a vida, tá? Então, a justiça não é dar a todos o mesmo, é dar a cada um o que é devido. Então, nem tudo é igual para todo mundo. Então, muitos pais erram isso, inclusive na criação dos filhos, porque querem dar a mesma coisa para todos, porque isso é justo. Não, isso não é justo. Justo é você dar a cada um aquilo que é devido, aquilo que é necessário. Então, vai ter um filho seu, e isso a gente vai ver na aula de temperamentos, que ele vai precisar mais da sua presença, ele vai precisar mais do seu carinho. Vai ter um outro filho seu que ele vai precisar muito mais da sua autoridade. Então, não adianta você querer ter a mesma autoridade com os dois filhos, não adianta você querer ter o mesmo carinho com os dois filhos, porque um vai precisar mais de uma coisa e outro vai precisar mais de outra coisa. Então, isso sim é justiça, tá? E hierarquizar a vida. Então, a nossa vida ela precisa ter uma hierarquia. Se eu quero abraçar o mundo, eu não consigo. Então, qual é a hierarquia da vida? Qual deve ser a hierarquia da vida? E qual deve ser, como ensino isso para as crianças, né? Então, a primeira coisa na nossa vida é Deus, tá? Isso precisa estar claro e precisa acontecer. Eu preciso saber que existe algo maior do que eu neste mundo. Então, primeira coisa é Deus. Segunda coisa para nós pais, é o meu cônjuge. Então, mas e meu filho? É o meu cônjuge. E por que que é o meu cônjuge? Porque os filhos são frutos desse amor exclusivo que um tem pelo outro, né? Eles são frutos do nosso amor. Então, é necessário que eu hierarquize desse jeito. Depois de Deus vem o meu cônjuge, depois vem os meus filhos, depois vem o meu trabalho, depois vem a minha grande família ou a comunidade. Então, cada um precisa pensar para si, né, o que que funciona e qual é essa hierarquia, mas tem algumas coisas que não dá para se discutir, não dá para, por exemplo, colocar o trabalho na frente da família, não dá para colocar a família na frente de Deus, então não dá para colocar o filho na frente de cônjuge, então cada um pode hierarquizar da forma, né, que acha razoável, mas algumas coisas simplesmente são como são, né? Não dá para mudar muita coisa. E por que que isso é importante? Porque senão a gente cria crianças que não entendem que uma vida vale mais do que uma ideologia, por exemplo. Aqui falando de aborto, né, por exemplo, que é um tema super polêmico, mas não dá para eu falar que é certo eu matar uma criança, né, eu abortar em nome da liberdade de eu tenho que fazer o que eu quero com o meu corpo, entendeu? Então, se eu não tenho hierarquia, eu caio muito fácil nesse tipo de ideologia. Então, a gente precisa criar filhos que entendam a hierarquia, porque quando for necessário que eles escolham, eles vão tomar a decisão correta, tá? E aí, a prudência, que é a mais elevada das virtudes cardeais e a mais difícil, porque é você fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira correta. Então, para a criança chegar na prudência, ela tem que ter tido bastante treino aí na temperança, na fortaleza, na justiça e em todas as virtudes que são acessórias aí para essas, né? E aí, a gente traz alguns exemplos práticos, né, de como eu treino essas virtudes. Então, o primeiro ponto é criar gatilho para que elas sozinhas façam as tarefas propostas. Então, um exemplo chega com uma caixa de brinquedo vazio e aí você pergunta para a criança: e aí, o que que eu faço agora? O que que a gente faz agora? E aí, sozinha, ela usa a inteligência. Ah, não, agora a gente vai guardar os brinquedos. Ah, muito bem. Ou então chega no banheiro e fala: o que que a gente faz antes de dormir? A gente escova os dentes antes de dormir, a gente toma banho antes de dormir. Então, vai criando esses gatilhos para ir ajudando o seu filho pequeno
a entender que agora é isso. Então, assim, terminou de comer, e aí, o que a gente faz agora? Ah, agora a gente pega o prato e coloca dentro da pia, né? E por aí vai. Ó, hoje é sábado, o que que a gente faz aos sábados? Ah, aos sábados a gente visita a vovó, porque é importante visitar a vovó. E por aí vai, tá? Então, para que a criança consiga fazer amigos, que, de novo, a amizade é uma virtude, é importante que antes a gente trabalhe a virtude da fortaleza, que a virtude da fortaleza vai ajudar a criança a vencer o egoísmo, que é, de novo, trocar um bem menor por um bem maior. Então, a criança precisa entender que se eu divido o meu brinquedo, eu vou ficar sem esse brinquedo por, sei lá, 30 minutos. Mas isso vai fazer eu criar uma amizade com essa pessoa que dura muito mais. E para uma criança é super difícil entender isso, por isso que a gente tem que ajudar, né, ser essa vontade auxiliar aí da criança. Então, principalmente entre os 7 e 14 anos, a gente precisa conseguir que os nossos filhos já não sejam egoístas, que eles consigam olhar para o outro. E não é só emprestar, né? O egoísmo não tem a ver só com deixa eu te dar o que é meu, mas tem a ver com me importar com o outro, com o espaço do outro, com o sentimento do outro, tá? Então, o seu filho, aos 7 anos, ele tem que estar preparado para fazer isso. E tudo isso começa a ser construído quando ele ainda é muito pequenininho, tá? Outro ponto que é super importante são os exercícios de austeridade, que a gente falou também um pouquinho lá atrás sobre exercícios de sacrifício, né? Então, quando eu consigo fazer esses pequenos sacrifícios, isso vai me treinando a fazer grandes sacrifícios. Então, fazer um dia sem carne, fazer uma refeição sem suco, não comer doce em dia de semana, dividir o quarto, não fazer só o que gosta, fazer coisas que não gosta também. Por exemplo, ai, mãe, eu posso lavar a louça porque eu gosto de lavar a louça, mas eu não gosto de lavar o banheiro. Pode. Então, você pode sim, sei lá, das 3 vezes que você tem que fazer isso, 2 vezes você lava a louça, mas uma vez você precisa sim lavar o banheiro. A gente tem que fazer também o que a gente não gosta. A gente não pode fazer só o que a gente gosta, tá bom? Então, festa de aniversário. Muitas famílias, né? Eu vejo que elas querem dar para os filhos o que elas não tiveram. Então, por exemplo, eu vejo muitas famílias que gastam 15, 20 mil, 30 mil num buffet para fazer uma festa de criança num super salão, com uma super produção e tudo mais. E não existe nenhum problema nisso, né? Cada família, de novo, sabe o que quer, se todas as outras coisas estão ajustadas e a pessoa tem condições, tá tudo bem. Mas, assim, fazer festas de aniversário mais simples, mais baratas, é uma forma de mostrar austeridade também, né? Então, você não tá fazendo isso porque você não tem dinheiro, mas é porque você acredita que o dinheiro pode ser melhor empregado, né, de outra forma, e ajuda o seu filho a manter ali, né, uma certa humildade e tudo. E o Ricardo de Carvalho que fala, né? Festa de criança com as bexigas, com os chapeuzinhos, né? Com aquele bolo caseiro. Funciona há tanto tempo, né? Quem somos nós para querer mudar uma coisa que funciona há tanto tempo? Então, ajudar nas tarefas domésticas, roupa nova só quando precisa. Então, tem muitas crianças que possuem closets e closets de roupa, né? Algumas roupas chegam a usar só uma vez, porque criança perde roupa muito rápido. E não, entendeu? A criança ela precisa de roupa quando ela precisa de roupa. Se são vários filhos, né? Sim, o segundo filho vai usar as roupas do primeiro, e aí o terceiro vai usar as roupas do segundo. Isso é natural que se aconteça, né? Então, reaproveitar coisas, não ter muitos brinquedos. Então, existem também casas que, assim, tem um quarto só de brinquedo. Aquela coisa. Não, as crianças não precisam de muitos brinquedos, elas podem aprender a ir ao ar livre, né, ir para fora e inventar as próprias brincadeiras, mas também pensar como eu brinco diferente com esse mesmo brinquedo, porque às vezes a gente compra um brinquedo para criança, ela mexe 30 segundos e nunca mais quer ver aquele brinquedo. Telas, então zero telas, dormir e acordar na hora, dividir as coisas, então todos esses exercícios são exercícios muito importantes para ajudar os nossos filhos a fazerem pequenos sacrifícios, né? Então, ajuda a construir a fortaleza da criança e lembra que, a partir do momento que a criança tem fortaleza, ela começa a entrar ali na justiça. Então, ela vai criando virtudes e isso é importante para ela amadurecer, para ela te obedecer, né? Então, é muito importante que os nossos filhos aprendam, tá? Trocar o egoísmo por amor. E aí, quais são os bons estímulos que a gente precisa dar para os nossos filhos? Quando os nossos filhos nascem, o primeiro estímulo que eles têm é o da fala. Então, as crianças precisam ouvir muito e ouvir bem.
Se eles não ouvem muito, eles demoram a desenvolver a fala. Então, por isso é importante que você coloque música clássica, que você converse com seu filho, às vezes até dentro da barriga, né? Porque 90% do vocabulário da criança é adquirido dos 6 aos 12 meses de vida. Então, é ali no primeiro ano. Por isso que a gente fala da leitura em voz alta. Então, quando minha filha ainda estava na barriga, eu lia em voz alta, mas eu lia os meus livros mesmo. Eu não lia livros infantis nem nada. Depois que ela nasceu, eu comecei a ler livros infantis para ela. Hoje ela sabe. Toda vez antes da soneca, né? Quando eu percebo que ela está ficando com sono, a gente para de brincar, a gente lê uma história e aí ela dorme. Então, existe muito vocabulário ali que não é corriqueiro, né? Então, nas histórias existem vocabulários que você não usa no dia a dia. Então, as histórias acabam enriquecendo um pouco esse vocabulário que a criança vai ter dentro dela para desenvolver a fala, para desenvolver a linguagem como um todo. Então, a leitura em voz alta é super importante nesse primeiro estímulo. É importante você conversar, tá, com a criança. Então, enfim, desde que minha filha nasceu, eu narro tudo, né? Olha, então agora a gente tá trocando a sua roupa, a gente vai trocar a sua fralda, porque a gente precisa tomar banho. No banho, olha, eu tô lavando a sua cabeça, eu tô lavando o seu corpinho, porque depois a gente vai lá na casa da vovó, lá na casa da vovó a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, conversa muito com o filho, lê em voz alta, música. Só que música, gente, não é para você colocar a criança para ouvir Anitta ou ouvir pisadinha ou o que seja. Não é para colocar um YouTube na sua TV de 50 polegadas para a criança ficar lá dançando galinha pintadinha. Não é isso, tá? A música é uma música clássica, é uma música instrumental, tá? Para a criança ir desenvolvendo essa inteligência musical, tá? E aí é isso. Primeiro estímulo, que é o da fala, a gente precisa ajudar os nossos filhos. E aí, em temperamentos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas existem crianças que, enquanto elas não conseguem desenvolver a fala, elas são muito birrentas e muito desobedientes, tá? Porque é do temperamento delas, porque elas têm essa necessidade de comunicação. Então, às vezes, você tem um filho super birrento, super desobediente, tudo chora, tudo reclama, e aí, quando ele começa a falar, tudo melhora. Então, e tem crianças que demoram muito para começar a falar. Então, pai e mãe, ajudem muito seus filhos neste estímulo da fala, tá? O segundo estímulo, que vem já lá pelos 2 ou 3 anos, né, é o das figuras. Então, livros ilustrados são muito importantes, mostrar figuras. Então, mostra a figura. Olha, filha, é um cachorro. Lembra que a vovó, que a titia tem um cachorro? Lembra do cachorro que a gente tem aqui em casa? Olha, filha, essa daqui é uma tartaruga. Você nunca viu uma tartaruga ainda, mas vamos combinar de quando a gente for lá para a praia, ir lá visitar a tartaruga. Então, assim, é muito importante mostrar as figuras, relacionar o que isso tem com a vida real para as crianças começarem a formar os conceitos, tá? Terceiro estímulo, que é durante a pré-alfabetização, é o da escrita. Então, a gente sempre indica o método fônico, né, para alfabetizar as crianças, porque o método fônico, você já consegue fazendo ele desde antes da pré-alfabetização. Então, por exemplo, bola. Então, aí você faz os sons de cada palavra, né? Então, com o. Então fica aí depois, né, o som de cada uma das palavras. Isso vai ajudar quando a criança for ser alfabetizada. Ela vai aprender a ler mais rápido, ela vai aprender a escrever mais rápido. Então, também fazer a divisão de sílabas, né? Cadeira. Então, para a criança ir pegando que cada palavra tem, né, a sua formação. Poemas também são muito legais, que tenham rimas, né, para esse momento, para a criança ir vendo, né, essa sonorização das palavras. Então, super importante ensinar método fônico, uma boa educação física ajuda também no raciocínio, então crianças precisam brincar, precisam gastar energia, tá? Isso vai ser importante. E aprender a falar corretamente as coisas. Então, às vezes, nossos filhos falam um negócio errado e a gente acha tão bonitinho, né? Falar, sei lá, brinquedo,
ou qualquer outra coisa. É super bonitinho, mas a gente precisa corrigir, tá? Eles precisam aprender a falar corretamente as coisas. Depois a gente vem para o quarto estímulo, que é o das histórias. Então, minha recomendação é, de novo, desde que nasceu já conta história, mas tem esse estímulo específico aí, né, de contar a história para os filhos, ler para os filhos, estimula lá eles a contarem histórias também. Então, e é por isso, né, que os contos mágicos existem, porque eles acompanham a criança aí desde o início até a entrada da criança na adolescência. E fazem parte de todos esses estímulos, né? Então, do estímulo da fala, ele é importante, no estímulo das figuras, ele é importante, no da escrita, ele é importante. Agora tem um que é só de histórias, que ele é importante. Então, é por isso que a gente existe, né? Os contos mágicos existem, porque eles desenvolvem muito mais, não é só uma história, eles desenvolvem muito mais, tá? E o que é legal, assim, tanto você contar histórias, né, de livros e tudo, mas estimular o seu filho. Então, tá lá na mesa de jantar, filho, lembra que a gente leu a história da gatinha que não assistiu mais TV? Conta pro seu pai, o que aconteceu com a gatinha? E aí, estimular, né, o filho a contar. Isso vai ajudar eles a ter um raciocínio lógico, a você entender se eles têm um raciocínio temporal, o que acontece antes, o que acontece depois, o que acontece depois, se eles sabem tirar do texto o que é importante. Então, por exemplo, na história da gatinha que não assiste mais TV, é muito importante que apareça que a gatinha ela tinha uma vida social muito legal ali antes, depois ela começa a assistir TV e aí ela percebe que tem alguns prejuízos ali, quais são os prejuízos, e aí, por fim, ela decide que não vai mais assistir e recupera todos aqueles prejuízos. Então, a criança ela consegue contar todas essas coisas, ela consegue interpretar que essas são as questões importantes. Então, isso é muito importante na história, por isso que é legal você sempre conta o que aconteceu no livro da Maria mesmo, né, que tem vários capítulos. Então, o que aconteceu nesse capítulo, filha? Vamos lembrar o que aconteceu com a Maria? O que foi? O que não foi? Então, estimular é super importante, tá? Aí tem o quinto estímulo, que é o da natureza. Então, cheirar flores, pisar na grama, pisar na terra, plantar alguma coisa. Então, tudo isso estimula a formação integral da criança, tá? Então, a primeira meta da criança é dominar o próprio corpo. Então, quando eu vou para o ar livre, quando eu corro, quando eu ponho o pé no chão, quando eu ponho a mão na terra, tudo isso vai ajudar a ter um domínio do próprio corpo. Então, natureza é super importante, tá? Não deixe de estimular o seu filho, de levar ele para o ar livre. E o sexto estímulo é o do silêncio. Então, a gente falou um pouquinho lá atrás sobre a importância do silêncio, mas eu quero reforçar aqui. Quando a criança está quieta, em silêncio, é como se ela estivesse estudando o mundo. É um momento para ela refletir sobre as experiências que ela tem vivido, para ela desbravar o mundo do seu modo. Então, quando as crianças elas são estimuladas a ter esse tempo em silêncio, elas são pessoas que começam a fazer perguntas mais inteligentes, elas começam a amadurecer, porque tudo que elas estão recebendo, elas têm esse tempo para consolidar, para digerir. Então aí elas ficam com uma dúvida, aí elas conseguem relacionar isso com alguma outra coisa que elas aprenderam e às vezes fazem alguns comentários super inteligentes que a gente fala, meu Deus, como que fez essa conexão, né? Então, tudo isso se forma no silêncio. Então, se eu acho que eu sou animador de criança e todo tempo eu tô, vem filho, olha aqui, olha filho, olha o brinquedo, olha filho, vamos ouvir uma história. Assim, se eu não dou esse tempo de silêncio, o meu filho ele vai acostumar a estar 100% estimulado, ele não vai conseguir desenvolver a atenção, não vai conseguir desenvolver o foco, e ele não vai consolidar tudo que ele aprendeu. Então, o silêncio é muito importante. O silêncio, o tédio, o ócio, tá? Para criança. Então, estimulem as suas crianças a terem esses momentos, tá? E queria ressaltar mais uma vez a questão das telas, né? Então, é muito importante que a gente não use as telas, elas prejudicam muito a educação do seu filho. Tem uma questão química que é dessa superestimulação, que a gente fala também, né, no nosso guia de conteúdo seguro para as telas. Quando o seu filho sai da TV e vem para o mundo real é uma droga, perto do que ele tem de estímulo na tela, é super sem graça o mundo real. Então, ele não vê. É uma criança que vai se tornar agressiva, desobediente. Provavelmente, se você for tirar a tela dele hoje e ele já tá viciado, ele vai fazer um super escândalo.
Então não se abale com o escândalo, tá? Que seu filho vai fazer quando você tirar a tela. É você que manda, é você que influencia. Depois ele vai te agradecer. Então, sim, precisa ser um pouco radical às vezes, né? Então, tira a tela, deixa a criança ficar mais em silêncio, deixa ela brincar mais, né, ao ar livre. Putz, Camila, mas eu moro num prédio, num apartamento, não tem área de lazer. Cara, leva num parque, entendeu? Toda cidade tem um parque que dá pra ir. Deixa a criança ficar ali na grama um pouco, deixa ela se sujar, porque tem pai e mãe também que não deixa a criança nem se sujar, né? Pegou na areia, meu Deus. Pegou na grama, meu Deus. Deixa a criança se sujar, deixa a criança conhecer o mundo. Todas as crianças precisam e gostam disso, tá? Então, sim, ela vai odiar quando você fala pra ela que não vai ter mais tela, mas ela vai gostar muito de fazer essa outra coisa. Então, as crianças sem telas e que ficam em silêncio e que vão, né, pro ar livre, elas são crianças que vão ficar mais calmas, vão ficar mais amorosas, mais curiosas, vão se desenvolver melhor, vão ser mais obedientes, tá? Então, para crianças, essa é a orientação. Ah, mas meu filho já tem 12 anos, mas meu filho já tem 13 anos, já tem 14 anos. Aí o problema das telas passa a ser outro problema, né? Que aí tem muito mais a ver com as redes sociais, com depressão, com enfim, com a questão da curtida, com essa influência, né, de se expor muito, enfim, é tema para outra aula aí, mas até os 12 anos mantenha assim, de preferência 000. Se não der para manter zero, lê o nosso guia de conteúdo seguro para as telas lá, para as crianças. Vejam também o nosso material das fases, né, da infância e da adolescência, para você entender se seu filho ele está amadurecendo como ele deveria amadurecer, né? Se ele está passando por cada fase como ele deveria passar. E é isso. Eu acho que temos só mais algumas dicas, né? Achei que tinha acabado, mas a gente tem ainda algumas dicas. Então, existe um tempo para interiorizar cada virtude. Então, muitos pais perdem a paciência de ensinar por muito tempo a mesma coisa para os filhos. E aí, eles preferem fazer pelo filho, por exemplo, para não ter que ficar falando de novo, ensinando de novo. Mas é isso aí, filho precisa de repetição, repetição, repetição. Então, não se cria um hábito do dia para a noite. Um hábito precisa ser feito por um mês. Acho que são 21 dias, na verdade, mas assim, por um mês você vai ter que falar todo dia, você vai ter que ensinar todo dia até que um hábito seja formado. Então demora mesmo, tá? Então não desista, não faça pelo seu filho o que ele pode fazer por ele mesmo. Bola pra frente, paciência, tá? Outra coisa, os pais estão muito sentimentais com os filhos, tá? Muitos casais, depois de ter filhos, passam toda a atenção da casa pro filho e às vezes esquecem de si mesmo, esquecem deles como casal. Então, já falei isso lá atrás, mas vou reforçar aqui. Claro que todas as crianças precisam ser amadas sem medidas, mas elas não são reis e rainhas da casa, tá? A casa não tem que se adaptar a elas, elas precisam se adaptar na casa. E é por isso que casais que têm muitos filhos têm mais facilidade em fazer isso. Porque se eles forem adaptar a casa para cada filho que nasce, vai ser uma loucura. Agora, casais que têm poucos filhos ou só um filho, é muito normal que isso aconteça, tá? Que a criança ela passe a mandar em tudo e tudo se volte para a criança. Então, tome cuidado com isso, tá? Não permita que você e seu cônjuge se despriorizem, ou seja, que exista falta de amor entre vocês, que vocês se deixem de lado por conta da criança. E se vocês passam a se amar menos, esse amor, essa carência acaba passando para os filhos. Então, isso prejudica muito a educação, porque se você tem um amor sentimental pelo seu filho, se você não quer magoar o seu filho, se você não quer que ele chore, se você passa a ter esse amor meio sentimental assim, isso prejudica muito, porque vai doer ver ele fazer sacrifício, vai doer falar não para eles, vai doer muito você educar. E aí, muitos pais acabam deixando de educar os filhos exatamente por terem esse amor sentimental. Então, não tenham esse amor sensível pelos filhos, tá? Ame-os sem medidas, mas um amor que entenda que eles precisam ser educados, que eles precisam fazer sacrifícios, que eles precisam ouvir não e tudo mais. E a outra coisa é que muitos pais acreditam que o que eles não conseguirem ensinar para os filhos, o mundo vai ensinar. Ou eles aprendem depois.
Mas quanto antes a gente ensina nossos filhos sobre virtudes, menos eles vão sofrer. Então, às vezes a gente fica empurrando com a barriga, tipo, ah, não, lá na frente. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a minha filha nasceu, ela dormia no nosso quarto. E aí, assim, o meu combinado era com um mês passar ela pro quarto dela. Daí adiamos um mês, tudo, 3 meses ela vai pro quarto dela. E aí, toda vez eu e meu marido, às vezes a gente ficava assim, ai, mas coitadinha, mas ela é tão lindinha, mas eu vou sentir saudade, mas não sei o que, não sei o que. E a gente ficava, mas depois ela aprende, depois vai dar certo e tudo mais. Na verdade, a partir do momento que a gente colocou ela no quarto dela, foi a melhor coisa que a gente fez. A gente passou a ter tempo pra gente, a nossa rotina ficou mais encaixada, a casa ficou mais organizada, ela dormiu melhor. Então, às vezes a gente fica tentando poupar ali de um sacrifício, ou a gente acha que depois vai dar certo, e a gente vai empurrando com a barriga, mas quanto antes a gente consegue colocar as regras, quanto antes a gente tira o band-aid, menos dói, tá? Então, a gente precisa educar os nossos filhos o quanto antes, a hora é agora, tá bom? E a outra coisa é que nada substitui a presença e a proximidade dos pais. Então, muitos pais tentam compensar a ausência, principalmente nos 4 primeiros anos da criança, com presente. Então, eu não tô presente, eu tô sempre viajando, mas eu vou te dar tal coisa. Ou então a gente vai pra Disney. Ou então assim, principalmente nos primeiros 4 anos que a criança ela tem essa sensibilidade, né, mais aguçada, isso não é bom, tá? Porque a criança ela vai aprender de forma errada, tá? Ela vai aprender coisas erradas com essas compensações. Então, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença, tá? Você tá lá, você tá próximo, então prioriza passar tempo com eles. Isso é o melhor que você pode fazer pelo seu filho, tá bom? E ser pai, gente, no dia de hoje é um grande desafio, é um grande sacrifício, mas a recompensa é muito maravilhosa, né? Então, desde que a nossa primeira filha nasceu, a gente olhava para ela e falava: Meu, a gente precisa ter mais, porque assim, ter filho é muito bom. E não é que a nossa filha dormia a noite inteira, não é que ela era uma criança calma. Não, a gente teve vários desafios com a nossa primeira filha, mas isso não tirou da gente a vontade de ter outros filhos, porque todo o sacrifício que a gente fez por ela foi muito bom e muito recompensador. Então, ter filhos é desafiador, mas a recompensa é muito maior. Então, ser pai é formar uma alma humana. E uma alma humana ela é muito complexa. E a gente vai formar isso do zero. Então, a gente vai mostrar o caminho, a gente vai ajudar o filho a conhecer o mundo, né? As crianças elas são muito curiosas, então elas descobrem o mundo a partir do que a gente mostra, do que a gente fala. Então, por muitos anos, a gente vai interpretar o mundo para o nosso filho. Então, a gente precisa se comprometer a esvaziar o egoísmo do coração dele e encher esse peito cheio de amor, né? Para que essa criança tenha facilidade em lidar com os irmãos, em lidar com os pais, queira obedecer, queira agradar os pais. Então, tudo isso é importante. Então, o objetivo de todos os pais deveria ser ver a felicidade dos filhos, e essa felicidade só vai acontecer se o seu filho souber quem ele é, qual é o papel social no mundo, como ele se instala no mundo, né? Qual é o lugar dele no mundo. E para ele descobrir tudo isso, ele precisa amadurecer. E ele só amadurece com tudo isso que a gente falou, tá bom? Então é preciso ensinar e olhar para as 5 dimensões dele. Então, a educação não é um mero detalhe, não é algo que acontece automaticamente e ela não é papel da escola, tá? A educação ela precisa ser integral, a gente precisa formar os nossos filhos e a gente não tem que formar nossos filhos para serem bons profissionais. A gente precisa formar os nossos filhos para serem bons seres humanos. Pessoas do bem, pessoas livres, pessoas maduras. Porque pessoas livres, maduras, do bem, acabam sendo bons profissionais, acabam sendo bons pais, acabam tendo boas famílias. Então, primeiro, eu preciso focar em formar seres humanos, tá? Então, se você conseguir fazer com que o seu filho desenvolva, né, essas virtudes principais que a gente citou aqui, eu tenho certeza que ele vai conseguir ser um ser humano livre, maduro, feliz, e isso vai deixar você, pai, mãe, muito feliz com esse filho, com essa sensação de dever cumprido, tá bom? Então, é isso. A educação não é fácil, mas vocês estão buscando conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente busca, melhor a gente consegue fazer. Então, às vezes a gente não vai acertar em tudo, na verdade, todos os pais não vão acertar em tudo, a gente vai errar muito, mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tenta fazer o melhor.
Então, eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito vocês a repensarem aí no plano educacional dos filhos de vocês. E, de novo, contos mágicos vai ajudar muito, tá? É super complementar aqui, é um acessório, uma ferramenta super valiosa. E além dos contos mágicos, tem esses outros materiais que aqui eu falei sobre dois, que um é sobre as fases da infância e da adolescência, que está lá na nossa área de membros, e outro guia seguro para as telas. Então, se você não adquiriu nenhum desses dois, e você acha que é importante, né? Principalmente esse guia da infância e da adolescência, se seu filho já é um pouco mais velho. Então, porque a educação integral, a gente sempre fala, né, até os 7 anos, até os 10 anos. Então, putz, mas meu filho tem 12, mas meu filho tem 15. Então, vai lá e adquire esse das fases da criança, da infância e da adolescência, porque vai ser muito importante para você ter tranquilidade aí, de que seu filho está amadurecendo como ele deveria, tá bom? E é isso. O outro conteúdo é o guia seguro das telas, né? De conteúdo seguro das telas, que é, por caso de você não conseguir tirar a tela 100%, você entender o que é uma tela segura e o que é uma tela não segura para crianças, tá? E é isso. Qualquer coisa, chamem ali, qualquer dúvida, chamem nosso suporte e até a próxima.